Atos capítulo 10, começando no versículo 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós recebeu o Espírito Santo? Você pode fechar os seus olhos? Pai Santo, misericordioso Espírito, vem sobre nós. Não tenha medo do Espírito Santo. Entrei numa igreja batista muitos anos atrás. Estava escrito assim, acima do púlpito: 20 anos vivendo no poder do Espírito Santo. Naquela época eu era de uma igreja super tradicional e eu fiquei assustado quando li aquilo. Olhe para o seu coração, não olhe para mim não. Toda glória, toda honra, toda força e todo poder ao que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Mais uma vez, toda glória, toda honra, toda toda força e todo poder ao que está, ao que era, que é e pra sempre reinará. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Glória ao Cordeiro de Deus. Deus está se movendo em toda a terra através do seu Espírito.
Sinais e prodígios acontecem quando Ele se move. Vem, Espírito Santo, põe para fora os espíritos malignos, põe para fora, expulsa de nós. Vai sair da nossa vida a tristeza, até mesmo a distração. Toma controle, Senhor. Oh, toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor. Toma controle, Senhor. Queremos sentir a Tua presença como um fogo líquido, percorrendo a nossa espinha, os nossos ossos, como um fogo líquido descendo do alto da nossa cabeça, às plantas dos nossos pés. Batiza-nos, Senhor Jesus, com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Você pode sentar um pouquinho. O homem chamava-se Cornélio. Era uma pessoa muito importante, irmãos. Comandava uma tropa de soldados de 100 homens. E o texto sagrado diz que ele e toda a sua família temiam ao Senhor. Apesar de ser um homem temente a Deus, não era salvo. Isso é muito sério, porque não basta ser temente a Deus, não basta crer que Deus é um só, não basta crer que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, porque os demônios também creem nisso. É necessário uma experiência pessoal com o Senhor. E o anjo disse para Cornélio: Cornélio, as tuas ofertas construíram diante de Deus um memorial. Estão lá no céu como um memorial diante do Pai. E toda vez que Deus, claro, falando assim numa linguagem humana, figurada, toda vez que Deus olhava para aquele memorial, Ele lembrava de Cornélio. Toda vez que Deus olhava para a oferta, Ele lembrava de Cornélio. Só que Cornélio, como um gentil, não era judeu, era um italiano. Ele não podia entrar no templo para adorar. Ele não podia levar a sua oferta para o templo como os homens, como os judeus faziam. Então ele dava para o povo. Já que eu não posso depositar lá no gasofilácio, lá no altar do templo, eu vou dar de esmola para o povo. O texto sagrado diz que ele fazia bem a toda a nação. Ele tinha sede de Deus, ele queria conhecer Deus. Irmãos, eu fui criado num lar evangélico, a minha mãe está aí. Eu aprendi, desenvolvi a minha leitura na Bíblia, que a minha mãe me ensinou. Fui alfabetizado numa escola missionária. Mas, aos 15 anos, eu parei de ir à igreja. Eu não vou dizer que eu me desviei, porque não havia nascido de novo ainda, embora já conhecesse um pouco o Senhor. E houve um dia
já com 17 anos de idade, Faz tempo. que eu então aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu gosto dessa frase. Os nossos pastores estão instruídos a usar essa frase, a decorar, a memorizar essa frase para usar no batismo. Meu irmão, sobre a tua pública profissão de fé em Cristo Jesus, como teu único e suficiente Salvador e Senhor, é que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu então aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguns meses depois, houve uma reunião, e o nosso presbítero na época disse: eu reuni vocês aqui, porque eu quero saber quem é que está disposto a servir a Jesus para valer, entregar a sua vida para Jesus, a Jesus para valer. Eu fui um daqueles poucos, daquele grupo de 40 jovens que levantou a mão e disse: eu quero. Naquela manhã eu tive uma experiência, Sérgio, que 12 anos depois eu descobri que aquela era a experiência que os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo. Mas não falei em línguas. Se eu tivesse falado em línguas naquela manhã, eu acho que ia escandalizar muita gente. E uma fome de Deus entrou no meu coração. Fome. Eu comecei a ler esse livro aqui de Atos, e eu inconformado: como pode ser? Não pode ser isso. Que história é essa de que os dons, esses dons, esse mover todo foi só para o tempo dos apóstolos? Eu não aceito isso. Mas não dizia para ninguém, no meu coração eu não aceitava. Um dia achei na biblioteca da igreja um livro pequeno, talvez a primeira edição do livro Heróis da Fé, e comecei a ler a história de Jonatas Edwards, Jerônimo Savonarola, Charles Finney. Eu fiquei desesperado. Eu li aquele livro não sei quantas vezes. Eu passei a ler o livro mais do que li a Bíblia. E a leitura daquele livro começou a me fazer mal, porque eu queria aquilo. Eu queria aquela experiência de Charles Finney, que conta que ele saiu do seu escritório um dia e disse: hoje eu vou resolver o problema da minha salvação. E ele entrou mato adentro, porque ele queria um lugar isolado, sozinho, para orar. E quando ele se ajoelhou para orar, ele teve a percepção que alguém estava espiando ele. Ele olhou, não viu ninguém, mas andou por alguns passos para frente. Leu sobre isso? Se ajoelhou para orar, e parecia que alguém estava observando. Ele andou mais um pouco, se ajoelhou e disse: eu não sairei daqui, ainda que inferno caia sobre mim, mas hoje eu resolvo o problema da minha salvação. E aquele homem entrou na presença de Deus, e aquilo entrou na minha vida. Eu disse: eu quero algo assim, eu quero. Desculpa, eu estou contando aqui a minha história, eu não pensava falar sobre isso. O tempo passou. Em 1985, eu já não estava mais naquela igreja. Eu cheguei ao culto da nossa então igreja, entre aspas, mãe da nossa igreja hoje, porque eu penso que igreja não tem mãe, mas para entender.
Naquela noite, havia um pastor judeu pregando, pastor Alberto Haleva, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Naquela noite estava completando 302 vezes que ele dava o seu testemunho, contava a mesma coisa, só que enquanto ele contava o seu testemunho de salvação, o culto perdia o controle. Foi naquela noite que ele apontou para Flaviane, foi em 84, 85, ela nasceu em 77, menos de 10 anos. Ele apontou lá do púlpito, aquela menina lá, alguém pode pôr a mão nela, o Senhor está chamando ela para missões. Não sei se ela se lembra disso. Naquela noite a Flaviane literalmente foi carregada, levada para casa no colo, e o Espírito Santo veio sobre mim naquela noite, irmão, que a única explicação bíblica para o que aconteceu comigo naquela noite é que naquela noite eu fui batizado com fogo. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Nunca mais o meu ministério foi o mesmo. Nunca mais os problemas pararam de me atormentar. Nunca mais fiquei livre das aflições. Nunca mais fiquei livre dos problemas. Nunca mais fiquei livre do diabo. E nunca mais perdi o Espírito Santo. Pode dizer, você não perde o Espírito Santo. Você vai entender. O que Deus fez por mim pode fazer por você também. Eu descobri que Jesus transforma a vida de um pecador. Por mais miserável pecador que ele seja, Jesus transforma a vida de um pecador. Mas o Espírito Santo, meu filho, transforma a vida do crente. Eu amo a obra do Espírito Santo. Eu amo falar sobre o Espírito Santo. Eu amo ministérios que agem no mover do Espírito Santo. Por isso que eu amo o ministério do Beni. Até canto algumas músicas que eu aprendi com ele, porque é isso que está no meu espírito, está no meu coração. É por isso que eu gosto do teclado tocando, porque eu fico pensando como deve ter sido aquele dia em que acho que foi Eliseu ou Elias, o Eliseu, que estava com o rei numa guerra, e o rei perguntou: escuta, não há por aqui algum profeta? Tem o Eliseu que deitava água nas mãos de Elias, então vamos lá. E quando eles chegaram, os 3 reis chegaram a Eliseu. O Eliseu disse para um deles: por que você não vai procurar os deuses da sua mãe? Por que não vai procurar os profetas dos seus deuses para orar por você? Aí um rei, um outro, Josafá, cheio de Deus, disse: por favor, por favor, por favor. Eu vejo nesse cenário que o Eliseu ficou nervoso. E como é que o Espírito Santo vai agir numa pessoa nervosa, irritada? Se ele é mansidão, se não é por força, nem por violência. Mas Eliseu conhecia o caminho por onde vem o Espírito Santo. Ele disse: me traga um tangedor. Me traga um tangedor.
Me traga alguém que possa tocar uma música suave e gostosa. Que diz a palavra que tangendo o tangedor, o seu instrumento, o Espírito Santo veio sobre o profeta e ele profetizou. A palavra diz que o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. A palavra diz que quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, um moço ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, tangia o seu instrumento, tocava o seu instrumento e o espírito maligno se afastava de Saul. Por isso que eu gosto desse tipo de música, para elevar a nossa alma na presença do Senhor. Por isso que eu gosto de música assim. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Onipotente Pai, de graça e poder, és bem-vindo a este lugar. E o Espírito Santo enche o idoso, enche o jovem, enche a criança, até a criança no ventre. Cadê a mamãe grávida? Até a criança no ventre pode saltar na presença do Senhor e ser cheia desde o ventre. Pode. Não vai falar em línguas, mas pode ser cheia. Por favor, meus irmãos, não resistam ao Espírito Santo. Por favor, queridos, não endureça o seu coração, pois está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os vossos pais no dia da provocação. Aí o anjo do Senhor disse para Cornélio: vai chamar Pedro, ele está em tal lugar assim, assado, para que ele fale palavras pelas quais você vai ser salvo. Aí ele pegou lá alguns soldados e disse: vai buscar Pedro. Andaram o dia inteiro, um dia para ir, um dia para voltar, e mais um dia lá, ficaram lá, uma noite. E quando eles estavam se aproximando, Pedro, tradicional, só a graça, não a graça nossa, não é sua mãe, não. Então, o Pedro teve que ser convencido pelo Espírito Santo. O Senhor mostrou lá os animais que aos olhos de Pedro eram imundos, e o Espírito Santo disse para ele: mata e come. Não, eu nunca fiz isso. E quando termina aquela visão, o Espírito Santo disse: olha, tem 2 homens, 3 homens aí te procurando, desce lá, vai comigo, eu que vocês. Aí Pedro chega na casa de Cornélio, mostrando a sua religiosidade, e diz assim: vocês sabem que não é lícito um judeu entrar na casa de um gentil como vocês. Mas o Espírito Santo falou comigo que
para não considerar imundo o que ele purificou. Quer dizer, chamou os caras imundos aí. O que vocês querem comigo? A glória aqui não é de Pedro, não. A glória aqui é do Espírito Santo. Aí o Cornélio contou a experiência. Uma experiência mais bonita do que a que Pedro tinha tido lá no telhado. Pedro havia andado com Jesus, sabia o que tinha que dizer. E quando Cornélio conta a experiência, Pedro começa a fazer uma narrativa da história da salvação, como é que Deus se manifestou, se fez carne, habitou entre nós. Eu estou citando aqui um outro texto: vimos a sua glória, a glória como do gênio do Pai. E Pedro está ali contando para aquele pessoal, porque o Cornélio, a primeira experiência dele foi abrir um grupo de relacionamento na casa dele, chamou os amigos. Lá o pastor vai vir hoje aqui, não perder a oportunidade não, né? Porque ele vai pregar para nós hoje. E aí entra o texto que nós lemos, que falava Pedro ainda. Ai, irmãos, como eu queria já ter sido interrompido pelo Espírito Santo nessa minha palavra. Como eu desejo que o Espírito Santo me interrompa. Sabe como é que eu vejo essa interrupção do Espírito Santo? Cala a boca, Pedro, você já falou demais, deixa comigo agora. Você já falou que tinha que ser dito, pode parar de falar que agora sou eu que na história. A gente prega demais. Falava ele ainda, e o Espírito Santo caiu sobre as pessoas, sobre os gentios. Gentios somos nós, irmãos. O meu desejo é que o Espírito Santo caia sobre você. Esse negócio de cair o Espírito Santo sobre você é o mover do Espírito Santo. Porque nós temos ar aqui dentro dessa sala, temos oxigênio aqui, senão estava morto. Mas se você liga um ventilador, por exemplo, você percebe que há uma corrente de vento soprando, passando para lá e para cá. Se vier um pé de vento, uma ventania lá de fora, como aconteceu recentemente, esse vento vai entrar aqui porta dentro e é capaz de levantar até esse telhado. Não é isso? Assim acontece com o Espírito Santo, queridos. Ele já habita dentro de você, mas o seu mover, a sua ação, o Espírito Santo ele é dinâmico. O seu mover é como um sopro. Ele pode passar por aqui e voltar só o ano que vem. Ele pode passar por aqui e voltar só no século que vem. Eu estava orando, pensando sobre isso, orando ali, andando. A hora que eu fui ali no chalé do Wilson, disse ao Deus: que saudade que eu tenho daquela época em que, no mover do Espírito, numa reunião como essa, ninguém queria saber de jogar bola, de piscina. As pessoas, muitas delas não queriam nem comer. Senhor, que saudade daquele mover que, se estivesse acontecendo aqui essa hora, os nossos jovens estavam lá na bateria, no teclado, uns 20, 30 aqui adorando a Deus a tarde inteira. Cadê minha esposa? Não era assim. Certa vez estava num evento e o Espírito Santo foi derramado com tanto poder ali. Um jovem saiu abraçado comigo assim, cambaleando.
olhou para o coqueiro e disse: ele está batendo palmas para mim. Você não tinha forças para comer, terminava a reunião, terminava o almoço. Você não foi comer? Não, quando eu fui já tinha acabado, porque as pessoas tinham que ser carregadas. Quantas e quantas vezes carregamos as pessoas do salão de culto para dentro dos apartamentos? Eu queria isso de novo. Eu quero isso outra vez. Nem que seja a última vez. Eu quero. Eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero. 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 Falava ele ainda. Falava ele ainda.